Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, dia do Senhor, o evangelho que iremos rezar é Mateus capítulo 20, de 1 a 16a. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, é interessante o evangelho de hoje, porque fala do coração de Deus. Muitas vezes nós temos o costume de imaginar Deus a partir do ser humano. Então, a dimensão de justiça e de salvação, ela também vem carregada do nosso modo de ser, de imaginar e de pensar. A sensação que dá é que Deus hoje o patrão parece que tomou uma decisão injusta, por ele ter sido justo. A promessa de Jesus para com a salvação, ela é atemporal, ela é ampla, ela acolhe a todos e atrai a todos. Por isso, todos nós que entramos no caminho do Senhor somos estes empregados, independente da hora que chegamos, independente do quanto trabalhamos. A promessa da salvação e do céu é para todos. Ninguém vai receber a metade do céu por ter trabalhado pouco ou por ter chegado na última hora. O importante é a adesão e o abraço que damos ao projeto de Cristo. Por isso, o evangelho deste domingo ele parece um pouco estranho, desconcertante, ou mesmo parece que ele não se adequa ao modo de pensar do mundo. O padre Edroaldo vai dizer, parece até que Deus deveria ser um pouco mesquinho, não dar a todos a salvação, mas dá por partes, uns mais, outros menos, dependendo da hora que chegou para o trabalho. Como a missão e o evangelho chega para cada pessoa em tempos diferentes, não importa quando chegamos, mas importa o que queremos quando abraçamos o projeto de Jesus. Jesus nos convida, nos envia, nos chama para nos dar o céu e a salvação. Isso é o que importa. Agora, qual é o nosso papel? O nosso papel é, como trabalhadores da vinha do Senhor, chamar a todos. E não importa a hora que a pessoa chega. Veja em nossas famílias. Muitas vezes, sempre temos pessoas que vão à igreja, pessoas que, desde que nasceram, estão dentro da igreja e fazem coisas maravilhosas,
Há outras pessoas em nossas famílias que não pisam na igreja, que não vão na igreja. Mal vão à igreja em um velório, um casamento, um batizado. Agora eu pergunto, será que essas pessoas, se hoje, mesmo sendo já de idade avançada, elas se batizam e elas se convertem, elas são merecedoras apenas de um pedacinho do céu e não do céu todo? Existe como mensurar o tamanho do céu para uma pessoa que se converteu há pouco? E, na verdade, esse evangelho vai apontar para a nossa vida de cristãos. Olhemos, todos nós chegamos, entre aspas, atrasados. O evangelho, a boa notícia, veio para o povo judeu. Era para eles a promessa. Eles disseram não. E nós entramos na fila, entramos na vinha do Senhor. Estamos aí, lá onde deveriam estar os nossos irmãos. Mas nós também ganhamos o céu. Por isso é importante perceber que todos nós precisamos nos enxergar nesta fila do trabalho da missão. Não importa quando entramos, mas importa o porquê abraçamos. Com muita gratidão, precisamos olhar a atitude de Deus como a atitude de um Pai bondoso, que não mede, não olha para nós com um coração humano. Deus olha para nós e nos salva com o coração de Deus. Por isso, o modo de proceder de Deus não olha quanto tempo trabalhamos, mas olha a riqueza do estarmos com o Senhor. Rezemos, irmãos e irmãs, para que no nosso mundo, em nossa realidade, possamos com a nossa vida testemunhar o verdadeiro sentido do nosso batismo. Aqui e agora, no mundo, com decisões corretas, amando, sendo justos, misericordiosos, compassivos e sendo ousados e bastante corajosos em denunciar o que no mundo nos tira de Deus, nos afasta de Deus. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, estejamos atentos, não a quanto que o outro vai ganhar do céu, mas quantas pessoas estão esperando receber o Evangelho para experimentar Deus, ou quantas pessoas já receberam, mas ainda não testemunham, mas ainda não são pessoas aptas para testemunhar o Evangelho de Cristo. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos sustente e nos anime, nos coloque no caminho da missão e nos ajude a testemunhar o quanto o Evangelho nos faz bem, nos salva, independente da hora em que abraçamos o Evangelho. Não tenhamos medo de abraçar o projeto de Cristo. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, Ele que nos dá o céu, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus
vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guarás.